Bom, então aqui compartilhando minha tela com vocês, a página principal da tela é a aba Minha Conta, onde nós podemos ver aqui algumas informações referentes à nossa conta. Observem que em crédito disponível, como é uma conta que eu acabei de criar, está como zero, né? Eu não tenho nenhum crédito ainda. E você não precisa de nenhum crédito para fazer tudo isso que nós vamos fazer nesse vídeo, que é importar as fazendas e cadastrar os talhões, tá? Como é a conta que eu acabei de criar no vídeo anterior, eu não tenho nenhuma fazenda criada ainda e, consequentemente, nenhum talhão também. Nós vamos fazer isso agora, tá? O primeiro passo é criar a fazenda. Você não consegue criar um talhão se não tiver nenhuma fazenda criada ainda. Então, é muito fácil cadastrar uma nova fazenda, é só clicar nesse botão aqui, ó, e dar o nome para a fazenda, tá? Eu vou colocar aqui como Santa Maria e adicionar a fazenda e pronto. Nós já temos cadastrado uma fazenda chamada Santa Maria. Agora que eu tenho uma fazenda, eu consigo cadastrar um talhão. Para isso, basta eu clicar aqui, ó, na aba Talhões e no botão Cadastrar novo talhão. Tem um detalhezinho para cadastrar um talhão. Nós precisamos primeiro ter um polígono referente ao contorno desse talhão. E a forma mais simples de fazer isso é no Google Earth. Então eu vou criar um polígono com vocês aqui agora, para depois a gente poder cadastrar o nosso talhão. Bom, então eu estou aqui com o nosso Google Earth aberto. Já achei o talhão que eu quero cadastrar. E para desenhar o polígono desse talhão, basta eu clicar nesse ícone aqui, ó, embaixo de ajuda aqui, ó, adicionar polígono. Então eu clico aqui, abre essa janelinha para mim, eu simplesmente começo a clicar aqui nos pontos, ó, e desenhar meu polígono, tá? Quando eu estiver satisfeito aqui, meu polígono tiver sido concluído, você pode clicar aqui nos pontos, ó, e arrastar para fazer algum ajuste aqui. E quando o seu polígono tiver sido concluído, você dá um nome para ele. Eu vou colocar aqui polígono 1 e vou clicar em OK. Então repare que agora foi criado aqui um item nessa janela lateral esquerda aqui, ó, polígono 1. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima dela e vou aqui, ó, salvar lugar como. E aí vou escolher o local que eu vou salvar e o nome. Vou deixar como polígono 1 mesmo. Observa que você tem duas opções de formato de arquivo para salvar. É o KML e o KMZ. Dá preferência sempre em salvar para o KML, porque você pode aproveitar melhor esse polígono depois para outras funções que eu vou te mostrar lá na frente, tá? Então seleciona KML e clica em salvar. E agora pronto, nosso polígono já foi salvo lá na área de trabalho. Esse procedimento que eu acabei de fazer com vocês foi pela plataforma Google Earth Pro, que apesar de se chamar Pro, ela é gratuita. Só que você tem que baixar o programa na memória do seu computador. Eu recomendo que você faça isso. Né? Quando você baixa ele, você tem mais funções, fica mais fluida, mais leve, é melhor de mexer. Tá? De qualquer forma, se você não quiser baixar, tem como você fazer isso na versão web do Google Earth. Pelo próprio navegador, você não baixa nada e você faz esse processo. É um pouquinho diferente, por isso que eu vou fazer aqui rapidinho com vocês, só para mostrar. Então eu já estou aqui, ó, com o Google Earth, só colocar no Google, né, digita no Google Earth e o primeiro resultado que aparecer vai te trazer para essa página aqui. E aqui basta clicar nesse ícone, ó, adicionar caminho ou polígono. Então eu vou clicar aqui e já posso começar a criar meus pontos nos vértices do talhão. Então eu vou clicar. Se eu quiser fechar o polígono, eu arrasto a bolinha do mouse sobre o primeiro ponto que eu acabei de criar, fechando o contorno do polígono. Então cliquei aqui, fechar a forma e pronto. Aqui agora eu clico em salvar no projeto. Posso dar um nome aqui, ó. Eu poderia chamar isso de polígono 1A, concluído. E tá aqui meu polígono. Para exportar ele, eu venho aqui em arquivo, exportar arquivo KML. Então eu clico aqui e automaticamente já baixou para minha pasta de downloads. Eu posso ver ele aqui, ó. Tá? Agora que nós já temos nosso polígono criado, nós podemos voltar aqui para a tela de cadastro de talhão
e continuar o processo. Então eu vou selecionar a fazenda, no caso eu só tenho um, é a Fazenda Santa Maria, mas caso você tenha mais fazendas, é só selecionar a qual delas o talhão pertence. Então selecionei a Fazenda Santa Maria e vou dar um nome para esse talhão. Vou chamar esse talhão aqui de Angico. Agora, nós vamos selecionar um formato e o tamanho da grade. A grade nós vamos ver com detalhe mais na frente, o que ela é exatamente, para que serve, mas eu diria para você que é a camada principal do nosso mapa. É através dessa grade que nós vamos definir a área mínima individual de cada célula. E dentro dela nós vamos poder fazer uma prescrição separada para cada uma dessas células e vamos poder extrair informações através do ranking de célula, conhecendo qual é a melhor e a pior célula do talhão. Então nós temos duas opções de formato, hexagonal ou quadrado. Eu vou selecionar hexagonal, vou deixar aqui como hexagonal. E aqui é muito importante definir o tamanho da área de células dessa grade. Então, para cada célulazinha, para cada hexágono ou cada quadrado, eu vou definir um tamanho em metros quadrados que eu quero. Isso vai depender muito do tamanho do seu talhão. Então, digamos que, por exemplo, seu talhão tem 80 hectares. Se você selecionar uma célula muito pequena, como a de 2.500 metros quadrados, né, que dá 4 células por hectare, então 80 hectares vezes 4 células, eu teria 320 células. Vai ficar muito confuso, vai ficar uma quantidade muito grande de células para a gente manipular isso depois. Então, para esse caso de um talhão de 80 hectares, o ideal seria selecionar uma célula por hectare, para você ter 80 células, que é um número razoável, né? Ou talvez até 5.000 metros quadrados, que daria 2 células por hectare, né? Cada célula, portanto, teria meio hectare. E nesse exemplo ficaria com 160 células, tá? Isso é individual, vai conforme o seu interesse, vai conforme seus objetivos. No nosso exemplo aqui, eu vou cadastrar um polígono de mais ou menos 45 hectares. Então, eu vou selecionar a célula de 1 hectare mesmo. Eu acho que 45 células por talhão, acho que é um número razoável. Então, vou selecionar aqui uma célula por hectare. Vou clicar em clique para selecionar aquele arquivo que nós acabamos de criar no Google Earth. Então, eu salvei ele em área de trabalho, lembra? Eu dei o nome para ele de polígono 1, já achei ele aqui, ó, e vou clicar em abrir. Observa que já apareceu para mim a área desse talhão, 44,4 hectares, e habilitou esse botão cadastrar talhão. Então agora basta eu clicar aqui em cadastrar talhão e pronto, o talhão já foi cadastrado. Eu já consigo ver ele aqui na minha lista de talhões. E se eu clico aqui, ó, nesse ícone de lupa, aqui em detalhes, eu abro as informações e os detalhes do meu talhão. Inclusive eu posso visualizar ele aqui e ver a grade, tá? Aqui é o momento de você definir se de fato você, em primeiro lugar, importou o polígono correto, porque pode ser que a gente se confunda e importa um polígono de um talhão diferente, isso vai gerar problema lá nos seus projetos no futuro. Então é sempre importante você vir aqui em detalhes e conferir se realmente nós estamos falando do polígono exato que a gente queria. E é o momento, em segundo lugar, de você avaliar se você está satisfeito com o tamanho e formato de célula que você escolheu, tá? Então eu vejo aqui, ó, para mim estaria ótimo dessa forma, tá? Mas caso você queira mexer no formato ou na área da grade, você não consegue editar isso, mas simplesmente você exclui o talhão e faz o processo de novo. Vocês viram como é rápido? Então basta fazer isso de novo. E aí você, da segunda vez, você coloca o tamanho e o formato de célula que mais te agrada, tá? Eu vou deixar o nosso dessa forma mesmo, estou satisfeito com esse resultado. Com isso a gente conclui o cadastro do talhão. Para eu sair dessa tela de detalhes do talhão, eu posso clicar em qualquer uma dessas abas aqui, inclusive na própria aba talhões, e já estou de volta aqui ao nosso menu principal. Viu como é fácil importar as fazendas e cadastrar os talhões? A plataforma AgroCheck foi pensada do começo ao fim para ser o mais simples e intuitiva possível. Continua assistindo os tutoriais, que no próximo vídeo eu vou te mostrar como criar um plano de voo para fazer o mapeamento e como fazer esse mapeamento na prática.